Chegamos à questão 50 da prova de 2019.2, que vai dizer o seguinte: certos medicamentos, tanto os que necessitam de receita como os de venda livre, contêm ácidos orgânicos. Dois dos produtos mais populares desse tipo são os analgésicos ácido acetil salicílico, que é conhecido comercialmente como AAS, ou aspirina, buferin e outros nomes, aí comerciais. E ibuprofeno, que também é conhecido como nome de Advil, Nuprim e outros. As estruturas moleculares do ácido acetil salicílico e do ibuprofeno são mostradas a seguir. Aí nós temos aqui a estrutura do ácido acetil salicílico e a estrutura do ibuprofeno. Sobre as estruturas moleculares do ácido acetil salicílico e do ibuprofeno, são feitas as seguintes afirmações. Nós queremos aqui, das afirmações acima, é correta ou são corretas. Vamos ver qual vai ser o item. Primeiro, a molécula do ácido acetil salicílico possui 8 átomos de carbonos com hibridização sp2. Caires, o que é um carbono sp2? É um carbono que apresenta uma ligação dupla. Quais são os carbonos no ácido acetil salicílico que tem ligação dupla? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São, de fato, 8 átomos de carbonos com hibridização sp2, porque eles apresentam uma ligação dupla. E um hibridizado sp3. Caires, o que vai ser um carbono sp3? É um carbono que apresenta somente ligações simples. Veja que no ácido acetil salicílico sobrou esse carbono aqui. E esse carbono ele só tem ligações simples. Eu coloquei essas 3 outras ligações porque, na verdade, essas 3 ligações estão sendo completadas com hidrogênios. Então, esse carbono ele só tem ligações simples, ele é um carbono sp3. Continua. Enquanto a molécula de ibuprofeno possui 7 átomos de carbonos sp2, que são aqueles que têm ligação dupla. Vejamos, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos com ligação dupla. Então, são 7 carbonos sp2. E ele diz que tem 6 carbonos com hibridização sp3, ou seja, carbonos que só têm ligações simples. Quais são eles? É para ter 6, então vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos sp3, porque são 6 carbonos que apresentam somente ligações simples. Então, o item 1 é um item verdadeiro. Ou circular aqui o item 1 porque é correto. O item 2. Ambas as estruturas apresentam um carbono quiral. Caires, o que é um carbono quiral? Carbono quiral é um átomo de carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. E aí tem um detalhe. Para ele ter 4 ligantes, para ele ter 4 átomos ou 4 estruturas ligadas a ele, ele não pode ter ligação dupla e ele não pode ter ligação tripla. Ou seja, carbonos quirais não apresentam dupla nem tripla, só pode ser ligações simples. Então aqui, no ácido acetil salicílico, só tem um carbono que poderia ser quiral, que é esse aqui que eu estou colocando nesse quadrado, gente. Ele tem 4 ligações simples, no entanto, ele não tem 4 ligantes diferentes. Vejam que ele vai apresentar 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios aqui são 3 ligantes iguais e por isso ele não pode ser quiral. Já acabou então
a possibilidade de ambas as estruturas apresentarem um carbono quiral. O ácido acetil salicílico não apresenta, porque todos os demais carbonos são carbonos que têm ligação dupla. Por isso, o item 2 será um item falso, será um item incorreto. Cara, se o item 2 é incorreto, nós já vamos eliminar a letra C, a letra B e a letra D, ou seja, só pode ser correto a letra A. Já sabemos que vai ser a letra A, mas vamos comentar o restante dos itens. Aí você pode perguntar assim, Caires, e no ibuprofeno tem algum carbono quiral? Temos sim. O carbono quiral do ibuprofeno está aqui. Esse carbono que eu estou circulando aqui de azul, ele é um carbono quiral. Por quê? Ele vai ter aqui na parte superior CH3, que é um radical metil. Aqui do lado direito ele tem C-OH, que é um ácido carboxílico. Aqui do lado esquerdo ele vai ter toda essa estrutura com anel benzênico, já são 3 ligantes diferentes. E aqui embaixo ele vai ter um hidrogênio, que é para completar as 4 ligações do carbono. Então esse carbono que eu circulei de azul, ele é um carbono quiral. Ibuprofeno tem carbono quiral, ácido acetil salicílico não apresenta carbono quiral. Caires, onde é que eu encontro esse assunto que fala de carbono quiral? Você vai ter que dar uma olhada em isomeria espacial. A isomeria espacial é um assunto que é cobrado pela UVA e é onde nós falamos sobre carbono quiral e sobre moléculas que apresentam isomeria cis e trans. Existem 2 tipos de isomeria espacial. É a isomeria geométrica, cujas moléculas podem ser classificadas como moléculas cis ou moléculas trans, e a isomeria óptica, que é quando apresenta pelo menos um carbono quiral. No item 3, nós teremos o seguinte: o ácido acetil salicílico possui fórmula molecular C9H8O4. Quantos carbonos nós temos no ácido acetil salicílico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de carbonos, 9. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5 e mais 3 aqui, 8. E 4 oxigênios, 1, 2, 3, 4. Beleza, a fórmula está correta. E se você calcular a massa molar, também vai estar correta, 180. Como é que você calcula a massa molar? Você pega a fórmula, que aqui no caso é C9H8O4, e você multiplica. São 9 carbonos. 9 vezes a massa do carbono, que é 12. Essas massas aqui são dadas no cabeçalho da prova. 9 vezes 12, nós teremos 108. 8 átomos de hidrogênio vezes a massa dele, que é 1. Vai dar 8. E 4 vezes 16, que vai dar 64. Você soma todos os resultados, 8 e 8, 16 e 4, 20. A 2 vai dar 8 e 1. Então, a massa do ácido acetil salicílico é 180 gramas por mol. Confere. Mas a massa do ibuprofeno não é 190. Se você fizer esse mesmo processo para a fórmula C13H18O2, nós vamos ter uma massa igual a 206. E aqui está dando como 190. Então, o item 3 é falso. E o item 4. O ácido acetil salicílico apresenta cadeia carbônica. Vamos lá. Mista. Correto, porque tem uma parte aberta e uma parte fechada. A parte aberta é essa aqui e essa parte aqui de cima. E a parte fechada é o núcleo benzênico. É heterogênea, correto também. Tem esse átomo de oxigênio
no meio de dois carbonos, quando a molécula tem oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. No meio de dois carbonos, a cadeia vai ser heterogênea. É insaturada, correto também, porque tem ligações duplas entre carbonos. Para ser insaturada, tem que ter ligação dupla ou tripla entre carbono. Ela é aromática, correto, porque tem anel benzênico. Cadeias carbônicas que têm anel benzênico são aromáticas, enquanto o ibuprofeno apresenta uma cadeia carbônica ramificada, correto, quando eu tenho grupos que saem da cadeia carbônica fechada. Veja que nós temos dois grupos saindo da cadeia fechada, ela é uma cadeia ramificada, mas ela não é uma cadeia saturada. Ela é uma cadeia insaturada porque tem ligações duplas entre carbonos. E também não é uma cadeia heterogênea. Ela tem oxigênios, mas os oxigênios não estão no meio de dois carbonos. Por isso, de fato, o item correto para a questão 50 vai ser a letra A. Apenas a alternativa 1 está correta.